Nós estamos falando, Rodrigo, com a Deise lá no início, né? E estamos falando sobre a importância que o bairro Guaraú tem Sim. para o nosso município. Se eu não me engano, o bairro Guaraú ele tem mais de 2.000 pessoas como habitantes e é um bairro distante da cidade, se não acho que o mais distante, mas nós não podemos negar da diversidade que aquele bairro tem na flora, na fauna e no potencial que ele tem. E, aliás, nós não podemos deixar de mencionar aqui sobre a questão da produção da bananicultura, né? Sim, o palmito também, né, vem surgindo. Sim. O Guaraú, se eu não me engano, junto com a Flor da Vila, são os 2 maiores bairros do nosso município. Né? Tanto em extensão territorial quanto em populacional. Populacional, exatamente. Né? Agora eu não vou saber dizer qual é maior, mas eu sei que os 2 aí são os 2 maiores bairros. E tem que ser olhado com carinho, né? Tanto no incentivo da agricultura familiar, quanto no sentido de desenvolvimento dos próprios bairros, né? Ser olhado com carinho para quem mora lá e trabalha aqui na zona urbana, que muitas vezes precisa de um transporte público de qualidade, né? Algo muito, muito debatido. Sabe, Ivan, eu acompanho várias prefeituras, vários prefeitos, né? Vários vereadores também. E um dos prefeitos que eu acompanho e admiro muito é um prefeito chamado Rodrigo Manga, meu xará, que é o prefeito de Sorocaba. Ele fez uma licitação lá em Sorocaba, específica para transporte público de zona rural. Os ônibus lá tem pneu de trator. Para poder aguentar. Para poder aguentar. Então, precisa ter esse olhar, sabe? Esse cuidado, né? Esse cuidado. É uma realidade que eu posso falar por mim, eu não vivo. Por isso que a gente precisa ter, mais uma vez, a gente volta na construção do diálogo com quem vive as realidades do nosso município. Não é porque todo mundo mora em Jacupiranga que todo mundo vive a mesma realidade, né? Existe uma diversidade aqui de maneira de viver na nossa cidade, né? E não se distingue apenas zona rural e zona urbana. Cada bairro tem a sua peculiaridade. Cada bairro tem a sua vocação. E precisa né? ser respeitado, né? Tem que ser respeitado e tem que ser enxergado, Sim. Principalmente, né? Exatamente. Até por falar nisso, o Joel aqui, ele trouxe pra gente, Rodrigo, um comentário aqui. Peraí, deixa eu só voltar aqui. O Joel Rocha, eu posso estar enganado, mas eu tô achando que é um tio meu. É ele mesmo. É ele mesmo? Acho que é o irmão da minha avó. Um abraço aí, tio Joel. Se for, por favor, nos avise aí. Eu não sei, eu até procurei aqui, tava procurando, mas não apareceu pra mim. É ele mesmo. Ele disse aqui: boa noite, Ivan Filho, meu querido, e meu sobrinho. Então, já tá esclarecido já. Um abraço, tio. Apareça. Aproveitando que o Rodrigo já está com a fala aqui, o Jucimar diz assim: boa noite. Tem algum projeto em mente para colocar em prática? E aí ele pediu para você, Rodrigo, discorrer sobre isso aí, falar se tem algum projeto já. Tenho. É Jucimar, né? Isso, Jucimar Martins. Obrigado, viu, Jucimar, pela pergunta. Jucimar, obrigado, tá, pela oportunidade de estar explanando isso. Né? Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu lido com essa questão de juventude há muito tempo já. Desde quando eu decidi entrar na política, eu já venho trabalhando em cima disso. Né? O Ivan sabe, lá em 2020, eu estava totalmente retraído que política não era para mim, que eu não queria. Mas as coisas foram acontecendo, portas foram se abrindo. E por eu ser jovem, na época, em 2020, eu estava com meus 19 anos, né? Hoje estou com 23, principalmente na área da juventude, que eu estou no auge da minha juventude ainda. Costumo dizer que todo aquele que se sente jovem é jovem, mas pela nossa legislação é até os 29 anos. Tá? Mas eu venho trabalhando essa questão. Por quê? Hoje, a grande dificuldade de municípios pequenos, como Jacupiranga, pequenos no sentido populacional, é a redução ainda mais dessa população. Né? Quanto menor o município vai ficando, mais pessoas vão saindo. E a gente precisa combater isso. A gente precisa fazer do nosso município um lugar atrativo, um lugar onde as pessoas queiram retornar, aqueles que foram embora queiram retornar, aqueles que estão aqui desejem ficar.
aqueles que não conhecem desejem conhecer e, quem sabe, criarem raízes aqui também, né? Então, pensando dessa forma, hoje, a melhor forma, na minha visão, de fazer esse trabalho para contribuir para o crescimento populacional de Jacupiranga. Jacupiranga crescendo populacionalmente falando. A gente consegue outros benefícios via governo do estado, via governo federal, né? A gente consegue ter uma atenção maior de deputados. Então, partindo desse princípio, eu vejo como a possibilidade dos jovens não saírem. Não que o jovem não tenha que sair, que tenha que conhecer outros lugares. Gente, quem tiver a oportunidade de ir para fora, estudar, cara, cada um faz o que quer da sua vida, né? E isso é cultura também. Você conhecer outros lugares é cultura, né? Mas ou ir, passar um tempo fora. O Ivan foi, voltou, né? Eu optei por ficar aqui, né? Eu sempre cito uma frase que eu ouvi na minha formatura do Instituto Federal, né? O nosso diretor da época falou: invista na terra que investiu em você. Então, baseado nisso, eu decidi ficar e contribuir com a minha cidade, né? Então, o que a gente pode fazer para que o jovem tenha interesse em ficar aqui, né? E falando como jovem, porque muitas vezes a gente pega um político, gente, um exemplo aqui, tá? Mas um político de 60 anos de idade ou de 50 anos de idade, será que ele vai compreender a cabeça do jovem? Né? Porque a juventude dele foi outra realidade, né? Muitas vezes até pra gente que está na casa dos 20 ainda, o pessoal que está chegando aí com os 15, 16 anos já é outra mentalidade, já é outra realidade, geração, né? É outra geração. Então, olhando para essa questão do aumento populacional, o que a gente pode fazer para o jovem permanecer aqui no nosso município? Não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de médio e longo prazo. Tá? Eu venho frequentando o governo do estado nessa questão, junto com a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude. Antigamente era chamada de Subsecretaria de Juventude, que vem dado parâmetros, vem dado direcionamento para que os municípios possam trabalhar em prol da juventude, vem dado ideias, né, para a gente tá atuando aqui. Assim, um jovem, para ele permanecer num lugar, ele vai precisar de 3 coisas: dinheiro no bolso, emprego e renda, um diploma na mão, qualificação profissional e lazer, seja através da música, do esporte, da cultura, enfim. Então, qual que é a forma para a gente trazer isso para cá, né? Hoje, vários incentivos do governo do estado, ele requer algumas condições, né? Eles exigem algumas coisas, entre elas o Conselho Municipal de Juventude. Eu já fiz esse projeto de lei em 2021, se eu não me engano, final de 2021, começo de 2022. Eu entreguei esse projeto de lei, como eu não sou vereador, eu penso da seguinte forma: a gente tem pressa para evoluir, para avançar. Eu não vou esperar chegar o momento certo de disputar uma eleição para ver se consigo... Ou estar no mandato para poder ver acontecer. Nós não podemos pensar dessa forma. Sim, exatamente. Eu não estou preocupado com quem vai ser o pai da criança. Eu estou preocupado que a criança nasça, né, e seja bem criada. Então, eu entreguei para a vereadora Madalena para que ela pudesse estar fazendo toda os trâmites, toda né? A tramitação na Câmara. Enfim, o projeto tem que ser uma iniciativa do Poder Executivo. Então, na época, o vereador presidente Marquinhos do Táxi enviou para a prefeitura. De lá para cá, nada aconteceu ainda, né? Uma das características da atual gestão foi ter feito conselhos. O da juventude ficou de fora, né? Mas é algo que eu ainda brigo muito para que seja executado, né? Aprovar um projeto de lei voltado para a criação de um Conselho Municipal de Juventude é muito fácil. Difícil é aquilo que nós estávamos falando atrás, é cativar o jovem a estar participando. E esse é um trabalho de base que tem que começar lá nos grêmios estudantis, nas escolas. Tem que ter diálogo lá nas escolas estaduais, tanto no Capitão Bernardo, quanto no Coronel Miguel Biegui, quanto no Antônio Eduardo de Castro. Então a gente precisa começar um trabalho lá, junto com toda a equipe gestora, para que o jovem se envolva e comece a participar,
né? E assim a gente criar um conselho forte, atuante, que delibere, né? Não somente aquele conselho representativo, mas aquele conselho que delibere mesmo, né? Tem um projeto de lei da deputada Fabiana Bolsonaro que cria o Fundo Estadual de Juventude, ou seja, vai ter recursos destinados. Então, se Jacupiranga tiver um conselho atuante, né, vai vir recursos. A gente pode não somente, Ivan, criar um conselho, mas a gente pode criar também um fundo municipal. Exatamente. Né, Por que não? de juventude. Então, assim, tem essas alternativas, porque a partir daí a gente consegue trazer programas para que jovens tenham oportunidades de fazer, sei lá, estágios, parcerias com as nossas empresas do município. Hoje tem os selos, né, que eu sempre destaco aqui também. O selo, isso daí tem que ser uma questão que vai ter que partir do Poder Executivo, não da Câmara de Vereadores, mas tem os selos. Hoje, no Paraná, isso funciona muito bem, né, que é o selo empresa amigo da juventude, selo empresa amiga dos animais, selo empresa amiga do autista, selo empresa amiga do idoso, né? Então, assim, falando de juventude, é aquelas empresas que fazem que acreditam, né? Óbvio, que é deixar vagas destinadas a jovens aprendizes, a menores aprendizes, né? Que contrate, que dê o primeiro emprego. Eu quero aproveitar aqui, Rodrigo, a sua fala sobre a questão de a gente poder envolver cada vez mais os jovens com todas as questões. Mas eu digo assim, não só os jovens, mas é importante que nós mantemos como força nova, essa força motriz, que são jovens. Eu acho que é muito interessante nós estarmos também prestando muito a atenção em algumas coisas. Deixa eu só comentar com vocês aqui, assim, como é que funciona. Nós estamos aqui fazendo uma live que o nome é Bate-Papo Aberto, tá? É aberto. Então, eu quero que o pessoal aqui, sem censura, a gente vai ouvir, claro que só a não ser que seja coisas de baixo calão que não são convenientes, nós não estaremos falando. Mas eu quero aqui mencionar, por exemplo, o Ivo Silva, ele deixou assim uma pergunta, um comentário aqui, ó. Como não vou votar em ninguém, então não vou assistir. Eu acho legal a gente tocar até em todos esses assuntos, por quê? Porque é importante nós trazermos para a população qual é a importância de nós. Isso, quando o Rodrigo falou sobre Grêmio estudantil, eu acho que a questão da politização começa exatamente aí também. Então, assim, é importante que, se você que está na sua casa, você que está com o celular na mão, que está me ouvindo, que está tirando um tempinho da sexta-feira. Puxa vida, uma sexta-feira à noite você está ouvindo falar sobre política, entendeu? E é um negócio assim que talvez nem todo mundo tenha prazer, mas a questão, nós estamos falando aqui sobre a importância. E isso envolve você, sim. Isso envolve o seu futuro, isso envolve o futuro do seu filho, isso envolve o futuro da sua empresa, isso envolve o futuro da sua cidade, por isso te pertence. E se por acaso nós que julgamos ter bons pensamentos, boas ideias, e nós queremos o desenvolvimento para a nossa cidade, se nós não nos pusermos no papel de conversar sobre política, falar sobre política, pessoas pelas quais não te representam vão estar tomando as cadeiras, vão estar tomando os poderes na política. Aí, agora há pouco, eu estava participando de uma live, eu até dava um exemplo a respeito da política, né? A política é boa ou a política é ruim? E até perguntei para a pessoa que estava junto comigo, com o Fábio, dando o exemplo de uma caneta. Olha, a caneta é boa ou a caneta é ruim? A caneta, ela não é boa nem ruim. Depende da pessoa que está usando ela. Assim também a política. A política, ela é uma ferramenta. E ela, estando na mão de pessoas boas, que tenham boa índole, que tenham boa vontade, elas sim vão encontrar o objetivo pela qual foram criados. Então, nós estamos aqui, eu quero até falar para você, Ivo, não desacredite. Não desacredite dessa ferramenta, porque é através dela que nós conseguiremos ver Jacupiranga melhor. É através dela, né, Rodrigo? Que nós vamos conseguir ver o futuro que nós tanto precisamos nós necessitamos para Jacupiranga. E o jovem, ele tem que parar de ser visto como o futuro. O jovem, ele é o presente.